na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, o versículo 3 ao 6 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Este texto faz parte de uma carta que Paulo escreveu a um dos seus discípulos, Timóteo, seu filho na fé. Nós sabemos que quando Paulo escreveu esta carta, não tinha divisão de versículo nem capítulo, era um texto único. Os versículos e os capítulos hoje existem para nos facilitar a localização de determinado texto. Então, se vocês forem lá no começo da carta, por exemplo, no versículo 3, está escrito: como te roguei, Paulo falando a Timóteo, quando partir para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinam outra doutrina. A preocupação de Paulo com Timóteo era que ele ficasse nesse determinado lugar para advertir outras pessoas para que não ensinasse outra doutrina. Ou seja, desde aquela época, pessoas se desviando da verdade para anunciar falsa doutrina. Eu costumo dizer que a verdade é uma. Não existe duas verdades. Não existe três verdades. Quando se tratando de um assunto, a verdade é única. Ou seja, se você tem 10 opções, é impossível 5 serem verdades. Se você tem 10 opções, é impossível 9 serem verdades. Você tem 10 opções, uma é verdade. E as outras 9, então, é mentira. É mentira. Então, o mundo, principalmente o Brasil, é um país credo, de diversas religiões. Cada um apresenta a sua doutrina, o seu segmento. Só que cada uma fala de um jeito. Só que não existe várias verdades. Ou seja, a maioria deles estão mentindo. Mesmo que não queira mentir. Mesmo que não saiba que é mentira. Mas a maior parte então está mentindo. Por isso que Paulo estava preocupado, para que outras pessoas não pregassem outra doutrina, porque seria uma mentira. Então Paulo, ele rogou para Timóteo: fica lá para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Aí no mesmo texto, decorrendo a carta, aí ele chega neste ponto. Porque isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Senhor. O nosso Deus, ele quer dizer, nosso Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus, o desejo de Deus, é que todas essas mentiras que existem se acabem. O desejo de Deus é que esses homens conheçam a verdade. Aleluia. Que verdade? Paulo, ele continua dizendo: porque há um só Deus. Qual é a verdade? A verdade é que há um só Deus e um só mediador, que se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Não existe outros mediadores. Não existe outro meio de se chegar a Deus, ou não existem outros deuses. Nós sabemos que em alguns países há diversos deuses.
como na Índia, parece que há milhões de deuses. Cada animal, eles representam um deus para eles. Aqui no Brasil, a maioria acreditam em um só Deus, porém, eles colocam muitos mediadores entre Deus e os homens. Muitos transformam pessoas em santos e começam a rogar para aquele suposto santo, acreditando que vai haver uma comunicação com Deus, sendo que isso não é possível, porque só há um mediador entre Deus e os homens, que se chama Jesus Cristo. Mas por que Jesus Cristo? Porque o texto diz, porque ele deu a si mesmo, em preço de redenção por todos. Aleluia. Nós não devemos nos comunicar com outros santos, ou com outros mediadores, ou com espíritos de mortos, enfim, porque nenhum desses morreu por nós, a não ser Jesus. Aleluia, é verdade. Nenhum desses derramou o seu sangue na cruz pelos nossos pecados, a não ser Jesus Cristo. E nenhum desses ressuscitou dentre os mortos, a não ser Jesus Cristo. O único que ressuscitou dentre os mortos, mostrando ter poder até sobre a morte, é Jesus Cristo. Essa é a verdade que a gente precisa conhecer. Essa é a verdade que aqueles que estão praticando a mentira precisam conhecer. Essa verdade se chama Jesus Cristo. Amém?